Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida em mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Eu gostaria de compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículos 26 e 27, que diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhe a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, não tenham medo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus encorajando aqui os seus discípulos, encorajando também a nós, porque nós que vamos pregar o Evangelho de Jesus, você que está incumbido nesta missão, nessa tarefa, você que entendeu a palavra de Deus e agora quer ganhar almas para o Senhor Jesus. Este é o conselho de Jesus. Ele diz assim, o conselheiro, o Espírito Santo. Jesus subiu aos céus, a Bíblia vai dizer, mas ele disse, olha, o conselheiro, o Espírito Santo, ele descerá para ajudar vocês. O interessante é que ele fala assim, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu lhes disse. Então, nós precisamos hoje ler a Bíblia, ler a palavra, estudar a palavra, né, desmiuçar a palavra, para que nós realmente possamos ter esse auxílio do Espírito Santo. Porque é difícil, quase impossível, nós decorarmos a Bíblia. Mas se nós lermos a palavra, se nós estudarmos a palavra, o Espírito Santo nos fará lembrar das palavras que nós lemos no contexto atual que Jesus estava dizendo para os discípulos. Os discípulos ouviram Jesus pessoalmente. O Espírito Santo, então, os faria lembrar das próprias palavras de Jesus que eles tinham ouvido Jesus falar pessoalmente. Mas nós somos diferentes. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Se nós lermos a palavra, se nós estudarmos a palavra, quando nós formos pregar o Evangelho, o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que nós estudamos. É por isso que é muito importante, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós temos ciência de que nós precisamos estudar a Bíblia. Como que nós vamos pregar o Evangelho se nós não conhecemos o dono do Evangelho, que é o próprio Cristo? Precisamos estudar a palavra. E ele fecha no versículo 27 dizendo, Deixo-lhe a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o coração de vocês, não tenham medo. Jesus está dizendo, olha, vá em paz, não tenha medo do opressor, não tenha medo aqui do exército romano, da perseguição dos próprios judeus em si na época. Hoje, você também, talvez, tem medo de pregar o evangelho, talvez você está num contexto de perseguição. Eu aqui, graças ao nosso bom Deus, ainda não temos esta perseguição, mas talvez você esteja em um lugar onde há perseguição aos cristãos, onde as pessoas realmente querem matar, querem perseguir os cristãos. Mas Jesus deixa esta mensagem, tenha paz no seu coração, não tenha medo. Nós não podemos ter medo. O evangelho precisa ser pregado. Almas precisam ser alcançadas pela pregação da palavra de Jesus, do evangelho de Jesus. Então, que nós possamos realmente entender o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para a igreja aqui que eu estou falando, é os membros da igreja, não é o templo em si. O propósito dos membros desta igreja é pregar o evangelho, é anunciar Jesus Cristo às pessoas, é cumprir o ID de Jesus. O que nós vemos, infelizmente, no contexto em que nós estamos, ano 2023, muitas pessoas entendendo errado o evangelho, muitas pessoas procurando seus próprios prazeres, muitas pessoas querendo ir à igreja somente para se beneficiar. A igreja é um local de adoração, a igreja é um local de nós nos alegrarmos, de nós adorarmos a Deus. O ambiente ali é de adoração. Mas qual que é o papel da igreja? Eu tenho falado nesses últimos dias. O papel da igreja é levar esta palavra do evangelho ao coração das outras pessoas que precisam. Então o cristão precisa de entender isso.
Você não aceitou Jesus, o Espírito Santo, ele não te capacitou, não te escolheu apenas para você ser alimentado. Você tem que alimentar também outras pessoas. Você precisa falar de Jesus para outras pessoas. Crente que não prega o evangelho, crente que não anuncia o evangelho a outras pessoas, está com defeito de fabricação, como diz lá Marcos Feliciano. Nós precisamos realmente acordar. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa acordar aqui no Brasil. Tem muitas pessoas atrás de show, atrás de muita luz, muita iluminação, muito som, muita alegria, só aquelas fantasias, mas não estão fazendo, não estão indo pregar o evangelho. Muitas pessoas reverenciando homens, adorando homens, líderes, é o presidente tal, da convenção tal, da igreja tal. Gente, quem tem que ser adorado é Jesus Cristo. E o evangelho precisa ser pregado. Então, nós precisamos alinhar o nosso pensamento do evangelho. O evangelho nos chama para anunciar Jesus Cristo às pessoas. E muitas pessoas dentro da igreja que não estão entendendo isso. Ei, vamos acordar, no nome de Jesus. Nós precisamos usar os dons que Deus nos deu para alcançar almas. As almas estão sedentas. Faça um compromisso com você mesmo. Eu quero ganhar uma alma para Jesus. Se cada cristão no mundo, no Brasil, fizesse um compromisso de ganhar uma alma, de se empenhar por uma alma, de orar por uma pessoa, nós teríamos um mundo convertido a Jesus Cristo. Mas nós temos que escolher pessoas para ajudar, Jesus escolheu 12, ele escolheu 12 e discipulou aqueles 12, preparou aqueles 12. Às vezes nós precisamos entender que nós temos a capacidade de discipular 2, 3, 4, isso já está ótimo. Mas às vezes nós queremos, Senhor, abençoa o Brasil, abençoa os nossos adolescentes, mas sem um alvo objetivo, tá entendendo? Sem um alvo objetivo, sem realmente dizer para Jesus com detalhes qual é a pessoa, quem que você quer alcançar. Nós não conseguimos alcançar o mundo, eu não consigo alcançar o mundo inteiro. Mas já pensou se nós fizéssemos como Jesus? Jesus, ele sabia que tinha uma grande missão, implantar o reino de Cristo. Então ele escolheu 12. Ele escolheu 12 para que esses 12 pudessem aprender a palavra e pudessem divulgar aquela palavra. E através disso, hoje muitas pessoas são salvas. Então vamos fazer como Jesus. Vamos escolher então 2, 3, 4, 5. Quer escolher 12? Escolhe 12. Mas vamos ensinar estas pessoas. Isso Deus está me dando agora. E nós precisamos aprender, querido, que o evangelho, ele precisa ser divulgado. Ele precisa ser anunciado. As pessoas estão sendo realmente mortas. As pessoas estão sendo maltratadas por falta de entendimento. O povo erra por falta de entendimento. A própria palavra diz: o meu povo perece por falta de entendimento. E muitas vezes nós não estamos entendendo. Por isso que Jesus está dizendo aqui, o conselheiro, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar. E quando é que nós vamos lembrar? Quando nós lemos, nós estudamos a palavra no nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra que eu queria deixar o seu coração nesta oportunidade. Que Deus assim nos dê coragem, ânimo, tira de nós todo o medo, que nós possamos realmente romper as barreiras, pregar o evangelho àquelas pessoas que precisam, que nós possamos escolher algumas pessoas que estão afastadas de Jesus e anunciar o evangelho para ela, orar por ela, se empenhar por aquela pessoa. Isso é importante, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.